Oi, gente, vamos resolver essa outra questão aqui de matemática, tá? Ela fala assim: o programa de sócio-torcedor de uma agremiação esportiva cobra a mensalidade de R$ 50 dos sócios. Atualmente, o programa conta com 600 sócios e a agremiação estima que a cada R$ 5 de aumento na mensalidade, ela vai perder 8 sócios. Considerando apenas aumentos mensais de R$ 5, o maior faturamento mensal que esse programa de sócio-torcedor pode gerar para a agremiação é de... Então, olha só, como eu falei para vocês na questão anterior, essa questão é muito semelhante no quesito de raciocínio com a questão anterior, tá? Então, olha só, imagine o seguinte, imagine que inicialmente eu tenho uma mensalidade de R$ 50 e, consequentemente, eu tenho 600 sócios pagando esses R$ 50 mensalmente. Só que acontece, a cada mês que passa, vamos dizer assim, no mês 1, por exemplo, eu vou ter o seguinte, eu vou aumentar essa mensalidade em R$ 5. Então, mês 1, eu vou aumentar 5 vezes 1 a mensalidade. No mês 2, eu vou aumentar 5 vezes 2 a mensalidade. E assim continua, até chegar em um determinado mês X, em que eu vou aumentar em 5 vezes X a mensalidade. Lembrando que esse X é o tempo em meses, beleza? Ao mesmo tempo em que a mensalidade está aumentando, a quantidade de sócios está diminuindo, porque está ficando mais caro, né? Aí eles não querem continuar mais sócio. Então, eu vou pegar os 600, que era a quantidade de sócios que eu tinha inicialmente, e a cada mês que passa vai diminuindo em 8. Então, se eu tinha 600, no mês 1 eu vou diminuir uma vez de 8 a quantidade de sócios. No mês 2 eu vou diminuir 2 vezes, né, de 8 a quantidade de sócios, e assim vai. Até chegar no mês X, em que eu vou diminuir em X vezes 8 a quantidade de sócios, ok? Aí, se vocês tiverem esse raciocínio que, como eu falei, é muito semelhante ao da questão anterior, já ajuda muito, tá? Se vocês têm dificuldade de desenvolver esse raciocínio, faça essa tabelinha, que eu acredito que ajuda muito, tá? Se vocês já conseguirem fazer direto, já conseguirem só ler na questão, já chegar nessas duas equações, melhor ainda, porque já poupa tempo. Mas se não, vocês vão fazendo com calma essa tabelinha que ajuda, ok? Aí, beleza. E agora, como é que eu faço? Ele quer saber, ó, o faturamento, cadê, ó, mensal que esse programa, cadê? Apenas aumentos mensais, o maior faturamento mensal. Ou seja, vamos pensar assim, se eu fosse construir um gráfico da equação, eu sei que vocês não têm o valor de A aqui ainda, e eu nem montei a equação para vocês. Mas pensem assim, eu sei que isso aqui vai dar uma equação do segundo grau, vocês sabem que vai dar uma equação do segundo grau, porque isso aqui é uma questão, né, de uma ficha de equação do segundo grau. Então, para ter um valor máximo, um valor maior, eu falei para vocês, máximo e mínimo é sempre x e y do vértice. Se é máximo, pensa comigo, não pode ser uma equação com a concavidade para baixo. Por quê? Se for uma equação com a concavidade para baixo, ou seja, o A menor que zero, o vértice vai ficar no ponto mínimo da equação. Mas se for... Não, no caso aqui é o A maior que zero, né? Desculpa. Se for um A menor que zero, agora sim, e a concavidade para baixo, vê. Eu me confundi na outra, vê. Esse aqui é a concavidade para cima. Logo, o A é maior que zero. Consequentemente, o vértice vai ser o ponto mínimo da equação, beleza? Mas quando A é menor que zero e a concavidade é para baixo, o vértice vai ser o ponto máximo da equação, beleza? Então, pensa comigo. Se ele está pedindo o ponto máximo, o maior faturamento, então, consequentemente, eu sei que eu vou formar uma equação de segundo grau em que a concavidade vai ficar para baixo, consequentemente, o A é menor que zero, beleza? Era só isso que eu queria chegar com vocês. Outra coisa, ele quer o x ou y do vértice. Se ele quer o faturamento vai ser o valor de y da equação que a gente vai fazer. Por quê? A equação vai ser faturamento é igual a quantidade de sócios, que eu chamei de S, vezes a mensalidade, beleza? E tanto a mensalidade como a quantidade de sócios, quando eu escrevi aqui as duas equações, estão em função de x, que é o mês. Então, a gente tem o faturamento, que é y, e tem
a quantidade de sócios e a mensalidade que estão em função de X, que é os meses. Tá vendo? Mensalidade, 50 mais 5x, e sócios, 600 menos 8x. Então, quando ele pede o faturamento, ele está falando do valor de Y. E como ele quer o valor máximo, é o Y do vértice, beleza? Aí, bora lá. Ele quer esse valor aqui. Como é que a gente vai descobrir isso? Você poderia, né, multiplicar, você poderia fazer o chuveirinho. 50 vezes 600, 50 vezes menos 8x. Depois, 5x vezes 600, depois 5x vezes menos 8x. Você iria realmente chegar na equação de segundo grau, bonitinha lá, com x ao quadrado, né? Você iria chegar numa equação assim, sem problema. A vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Só que eu acho uma coisa assim que vai levar mais tempo. A não ser que a questão pedisse uma equação de segundo grau, como foi a questão anterior. Eu acho que leva mais tempo e você pode resolver isso de outra forma. O que acontece? Se eu quero o y do vértice, eu posso primeiro descobrir o x do vértice para depois descobrir o y do vértice. Você pode pensar, nossa, isso vai demorar muito tempo. Não. Vê, confia em mim, vai ser mais rápido. Vê. Quando eu quero descobrir o x do vértice, eu vou primeiro me lembrar de uma outra fórmula. Eu aqui já tinha descoberto o x do vértice, mas eu quero que vocês se lembrem de uma outra fórmula para chegar no x do vértice. Qual é? X do vértice é igual à soma das raízes dividido por 2. Então, o que acontece? Se eu achar as raízes, eu consigo achar o x do vértice. E se eu achar o x do vértice, eu consigo achar o y do vértice, que é o que eu quero. Eu sei que parece um arrodeio muito grande, mas vocês vão ver que é mais fácil. Porque, vê, como é que eu faço para descobrir as raízes? Eu deixo y igual a zero, não é isso? Porque quando a gente tem as raízes, que é x' e x2', o y é zero, beleza? Então, vamos lá. Eu igualei isso aqui a zero. Aí, o que acontece? Quando eu tenho a multiplicação, que é o que está acontecendo aqui, eu tenho o parêntese da esquerda, que é 50 mais 5x, multiplicando o parêntese da direita, 600 menos 8x. E essa multiplicação dá zero. Quando eu tenho qualquer tipo de multiplicação e o resultado dela é zero, um dos produtos, ou um dos fatores tem que ser zero. Ou 50 mais 5x é zero, ou 600 menos 8x é zero. Aí eu vou com essas duas vias. Ou 50 mais 5x é zero. Aí, nesse caso, eu passei o 50 que está positivo para o outro lado negativo. Aí ficou 5x igual a menos 50. Menos 50 dividido pelo 5 que estava multiplicando e passou dividindo, vai ficar menos 10, beleza? No outro lado, a gente tem 600 menos 8x igual a zero. Esse menos 8x passa para o outro lado e fica positivo. E o 600 está aqui, né? Aí o 8, que está multiplicando, passa dividindo, vai ficar 600 dividido por 8, que vai dar 105. Aí percebam que a gente obteve dois resultados, x' e x2', que é justamente o que eu iria obter se eu fizesse a equação do segundo grau. Eu ia ter que fazer toda aquela multiplicação que eu falei para vocês, né? Achar a equação do segundo grau, propriamente dita, que é a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Depois eu tenho que tirar a báscara daquilo. Enquanto, se eu fizer dessa forma, eu consigo achar x' e x2' só com esse cálculozinho, né? Bem simples de multiplicação, divisão, soma, enfim. É bem simples, você não precisa fazer báscara, entendeu? Que é uma coisa mais demorada. E você chegou no mesmo resultado que você chegaria se fizesse báscara, que é o x' e x2', entenderam? Aí, com isso, eu vou achar o x do vértice, como eu falei pra vocês. É a média aritmética das raízes. Você soma elas e divide por 2. Menos 10 com 65 dá 65. Divide por 2, 32,5. Então, você chegou aqui e achou o x do vértice, beleza? Que é 32,5, beleza? E a gente já sabe quais são as raízes. As raízes são menos 10 e 75, ok? Aí, o que acontece? Falta achar agora o y do vértice. Só que essa questão, ela é muito, assim, não é muito pegadinha, porque você não vai chegar em lugar nenhum, mas enfim. Se você usar o x do vértice para descobrir o y do vértice, você não vai chegar no resultado que tem aqui disponível. Por quê? Se lembrem que eu falei para vocês que o valor de x está em meses. E eu quero que vocês me digam se existe um mês igual a 32,5. Não existe mês negativo, não existe mês quebrado.
existe só valor de mês inteiro e positivo. Então, não existe um valor de Y, assim, não existe um valor de Y nessa empresa, um faturamento dessa empresa, para um mês 32,5, entendeu? Então, o que é que a gente pode fazer? Ou a gente considera o mês 33, ou a gente considera o mês 32. Aí você pode perguntar para mim, como eu sei qual dos dois utilizar? Tanto faz. Por quê? Porque o gráfico de uma parábola, se você se distanciar de maneira igual em relação ao vértice, ele vai dar o mesmo valor de y. Como assim? De 32,5 para 33, eu me distanciei meio para a direita. E de 32,5 para 32, eu me distanciei meio para a esquerda. Concorda? É uma coisa simétrica que eu me distanciei, meio e meio. Aí, esses valores de y, desses pontos que são simétricos, vão dar o mesmo valor de y. Esses pontos que são simétricos em relação ao vértice, eles vão ter o mesmo valor de y, tá? Então, tanto faz. Se o que eu quero é o y, então tanto faz usar 32 e 33, beleza? Aí eu usei 33 aqui no cálculo, ó. Eu quero descobrir o faturamento, que é o valor de y, quando o x é igual a 33, beleza? Usando essa fórmula aqui. Aí, bora lá. 50 vezes 5 vezes 33. 5 vezes 33 vai dar 165. E 8 vezes 33 dá 264, tá? Aí, 50 mais 165 dá 215. E 600 menos 264 dá 336. E a multiplicação 215 por 336 vai dar 72.240. Se você utilizasse esse valor aqui, você iria chegar, se não me engano, em 72.250. E não tem essa alternativa. Então, você poderia pensar que está fazendo errado. E realmente, está fazendo errado. Você teria que utilizar um valor inteiro, como eu expliquei para vocês, para poder chegar na alternativa correta da questão, que é essa aqui, né? Então, gabarito, letra A. E é isso, gente. Espero ter ajudado, tá? E bons estudos.